Para alguém que chega com sucesso a um país seguro, buscando manter o ouro acumulado sem apreensão, a documentação adequada torna-se essencial. O princípio crítico declarar bens na fronteira cria atrito e atrasos, mas a falha em declarar cria uma certeza quase total de apreensão. A estratégia legal mais eficaz envolve portar comprovantes de compra, faturas, recibos, certificados de autenticidade ou certificados de ensaio. Para alguém que acumulou ouro ao longo de décadas, antes de fugir essa documentação, pode ser impossível de obter. Mas mesmo uma documentação parcial fortalece sua posição legal. Uma vez que os oficiais da alfândega descobrem que você tentou ocultar bens, sua credibilidade é destruída. Geralmente é mais eficaz declarar todas as posses na chegada e aceitar os atrasos e as investigações resultantes do que tentar uma ocultação parcial que provavelmente será descoberta. Uma estratégia mais sofisticada é entrar inicialmente sem tentar importar grandes quantidades e mais tarde importar metais através de canais legais, uma vez que você tenha estabelecido residência e possa trabalhar com aconselhamento jurídico. Essa abordagem evita o risco de ter toda a riqueza acumulada apreendida na travessia de fronteira inicial. Então, o que você deve fazer? 5 elementos. 1. Acumule ouro fracionário agora. Não barras de 1 onça, mas denominações de 1 grama, 5 gramas e 10 gramas. Compre pequenas quantidades continuamente, ao longo dos anos, não grandes quantidades de repente. 2. Distribua pelo seu corpo durante o transporte cinto de dinheiro, bolsos, forros de roupas. Se qualquer local único for descoberto, toda a riqueza não será perdida. 3. Assuma uma perda de 10% a 30% em subornos, apreensões e roubos. Acumule mais do que você espera precisar. 4. Declare todas as posses na fronteira do país de destino. Leve qualquer documentação que possua e contrate aconselhamento jurídico imediatamente. Imagine só. Saigon, 30 de abril de 1975. Você tem 72 horas para decidir. Ficar sob o domínio comunista ou correr o risco de se afogar no mar da China Meridional. Seu vizinho, um médico que salvou vidas por 20 anos, está embrulhando finas folhas de ouro em tecido. Quintan, eles chamam de folhas de ouro. Ele está convertendo todas as economias de sua vida em algo do tamanho de um baralho de cartas. A balsa legítima para a Malásia, $10 americanos por pessoa. O bote do contrabandista em mar aberto, $1.000 americanos por pessoa. Sua família de 4 pessoas precisa de $4.000 americanos em dinheiro em uma moeda que o contrabandista aceite. E você tem 48 horas. O médico com as folhas de ouro está embarcando no barco. A família com as economias em uma conta bancária em Saigon ainda está esperando. Uns 5 milhões de vietnamitas fugiram pelo mar da China Meridional usando exatamente esse protocolo. Isso não é ficção. Esta foi uma estratégia de sobrevivência documentada durante uma das maiores crises de refugiados do século XX. Deixe-me dizer o que ninguém está dizendo em voz alta sobre metais preciosos. O ouro não serve para comprar pão durante o colapso. Não serve para trocar por cigarros em postos de controle. Serve para o momento em que as fronteiras fecham, as instituições falham, e você precisa mover sua família através de uma fronteira internacional com as economias acumuladas de uma vida intactas. A autópsia está concluída, a causa da morte é sempre a mesma, e os sobreviventes todos carregavam a mesma apólice de seguro. Os Boat People vietnamitas desenvolveram um dos sistemas de fuga mais sofisticados da história moderna, e ele é centrado no Kinh Thanh. Folhas extraordinariamente finas de ouro puro, prensadas em pilhas e embrulhadas para minimizar o volume. Aqui está a genialidade. Uma barra de ouro de 1 onça vale $4.300 americanos aos preços atuais. Isso são 31 gramas chamativo, reconhecível, imediatamente identificável para qualquer guarda de fronteira que realize buscas. As folhas de ouro, por outro lado, podiam ser empilhadas finamente, embrulhadas em tecido, achatadas em pacotes não maiores que um baralho de cartas. Quando descobertas durante as buscas, podiam ser confundidas com papel alumínio por oficiais que realizassem inspeções superficiais. Uma família de refugiados vietnamitas
poderia carregar milhares de dólares em valor em um pacote que não pesa praticamente nada. Quando um guarda descobre o que parecem ser folhas finas de metal, a avaliação imediata pode ser que o item carece de valor significativo. A descoberta de uma barra de ouro reconhecível aciona o confisco imediato. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Essas famílias não acumulavam ouro para gastar durante a crise. Elas o acumulavam para cruzar fronteiras durante a crise e reconstruir depois que a crise terminasse. Viena, 1938. Você é um banqueiro judeu observando o desenrolar do Anschluss. Você tem um certificado de depósito no valor de 50.000 Reichsmarks. Seu colega tem 3 diamantes costurados no forro do casaco. Adivinhe-se qual de vocês consegue chegar à Suíça. O caso mais amplamente documentado envolve Oskar Schindler, subornando oficiais da SS com mercadorias do mercado negro, comida e diamantes, para garantir a libertação de centenas de trabalhadores judeus de campos de concentração. Esses subornos funcionaram porque diamantes e ouro mantiveram o poder de compra, mesmo enquanto o sistema nazista estava engajado em um genocídio sistemático. O elemento crítico, esses subornos, não podiam ser recusados por oficiais nazistas porque representavam valor real, que poderia ser convertido em moeda ou consumido diretamente. Uma pessoa portando um certificado de depósito de um banco de Viena não poderia usar esse documento para subornar um guarda de fronteira. O documento era inútil, ou poderia ser usado para identificar o portador como um alvo. Mesmo padrão, mesmas etapas, mesmo resultado. Ativos de papel que dependem de validação institucional evaporam quando essas instituições se tornam suas inimigas. Ativos tangíveis que não exigem autoridade externa mantêm o valor porque suas propriedades físicas, sua composição elementar, sua densidade e sua raridade são reconhecidas universalmente. Vamos examinar forensemente o que a passagem segura realmente custa em zonas de conflito contemporâneas. Síria, 2015 a 2016. 1 milhão de sírios chegaram à Grécia em 18 meses. A estrutura de preços era notavelmente consistente. Os contrabandistas cobravam aproximadamente 1.000 euros por pessoa, por um lugar em um bote para atravessar da Turquia para a Grécia. A passagem legítima de balsa custava 10 euros, uma margem de lucro de 10.000%, ao converter uma jornada legal em uma ilegal gerenciada por redes criminosas. Uma família síria de 4 pessoas precisava de 4.000 euros meses ou anos de economia simplesmente para garantir a travessia para a Grécia. Criticamente, esse preço era denominado em euros ou dólares americanos. As famílias precisavam converter a moeda local síria em moeda estrangeira, que os contrabandistas aceitassem. Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022. Tanques russos cruzaram a fronteira ao amanhecer. 50.000 pessoas fugiram nas primeiras 48 horas. Os bancos suspenderam as transferências eletrônicas. Os caixas eletrônicos esvaziaram em poucas horas. Você tem 20.000 dólares americanos em sua conta. No papel você os tem. Na prática você não tem nada. Um refugiado ucraniano escapou com Bitcoin em um pendrive e uma frase semente escrita. Ele vendeu um pouco para pessoas que conhecia pessoalmente, em troca de dinheiro obtendo o equivalente a 600 dólares americanos em zlotys poloneses. O Bitcoin funcionou para exatamente um refugiado documentado. Aqui está o que quebra totalmente o modelo para ativos digitais. O Bitcoin requer conectividade com a internet para verificar o blockchain eletricidade, para alimentar os dispositivos acesso a corretoras de criptomoedas e familiaridade com procedimentos de segurança digital. O ouro não requer nada disso. Um refugiado com ouro pode entrar em qualquer país com qualquer grau de desenvolvimento econômico e o ouro manterá seu valor e conversibilidade. O ouro pode ser negociado nos países mais ricos com sistemas bancários sofisticados e pode ser negociado nos países mais pobres, com apenas mercados de moedas informais porque o ouro é universalmente reconhecido. O detalhe mais revelador no caso do Bitcoin ucraniano: o refugiado não continuou vivendo na Polônia como um detentor de Bitcoin. Ele converteu seu Bitcoin em moeda fiduciária o mais rápido possível.
Mesmo nas circunstâncias mais favoráveis para a criptomoeda, um refugiado tecnologicamente experiente de um país com infraestrutura de criptomoedas funcional, os ativos digitais são tratados como uma etapa intermediária para obter moeda forte, que possa ser gasta em comida, abrigo e passagem. A Venezuela fornece o caso de controle. Quando o Bolívar colapsou de 6,3 por dólar americano em 2013 para mais de 3.000 por dólar, em 2016 a inflação atingiu 4.000% apenas em 2017. Seus 10 mil dólares americanos em economias passaram a valer 250 dólares americanos. Os venezuelanos que acumularam economias na moeda local viram sua riqueza evaporar. Aqueles com ouro viram o valor nominal em bolívares aumentar substancialmente e puderam trocar ouro em mercados negros por dólares americanos a taxas que refletiam o verdadeiro valor internacional. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você realmente chega a um país seguro, porque é aqui que o protocolo de saída da maioria das pessoas desmorona. De acordo com a Lei de Sigilo Bancário Bank Secrecy Act, qualquer pessoa que entre ou saia dos Estados Unidos com mais de 10 mil dólares americanos em moeda deve preencher o formulário FinCEN 105. Aqui está a lacuna legal que revela por que o ouro vence o dinheiro. O ouro físico em barras ou moedas bullion não é classificado como moeda ou instrumento monetário sob a Lei de Sigilo Bancário. Alguém que carrega 50 mil dólares americanos em barras de ouro através da fronteira dos EUA não aciona tecnicamente a exigência de preenchimento do formulário 105. Alguém que carrega 10.001 dólares americanos em dinheiro vivo aciona. Mas aqui está a armadilha. Embora o ouro não seja classificado como moeda, ele ainda está sujeito às obrigações de declaração alfandegária. A falha em declarar metais preciosos com precisão resulta em apreensão sob os poderes de fiscalização alfandegária. Não declarar ouro não é uma violação da lei de sigilo bancário, mas é uma violação da lei alfandegária e resulta no confisco de todo o montante sob estatutos de confisco civil de bens. A mecânica processual é brutal. Quando a alfândega do EUA apreende bens, eles emitem um aviso de apreensão. Você tem 30 dias para responder. Para alguém que acabou de fugir de uma zona de guerra sem representação legal, sem compreensão dos procedimentos legais americanos e potencialmente sem um endereço estável, esse processo torna-se praticamente impossível de navegar. O ônus da prova recai sobre você para demonstrar que os bens apreendidos não estão conectados a atividades ilegais. Para alguém que foge de uma zona de conflito com ouro acumulado através de décadas de trabalho e economia, provar uma fonte legítima sem acesso a registros bancários ou documentação torna-se extremamente difícil. Continue comigo nisto porque é aqui que a teoria encontra a realidade prática e a estratégia da maioria das pessoas colapsa. Uma barra de ouro de uma onça representa 4.340 dólares americanos, aos preços de mercado atuais. Para um refugiado que tenta subornar um guarda de fronteira por uma passagem que custa de 300 dólares americanos a 500 dólares americanos, oferecer uma barra inteira de uma onça representa um pagamento excessivo massivo, exigindo negociações complexas sobre o troco. Além disso, uma barra de uma onça não pode ser simplesmente quebrada em frações sem equipamento especializado. Se você oferece uma barra que vale 4.300 dólares americanos por uma passagem que custa 300 dólares americanos, não tem uma forma prática de acessar os 4.000 dólares americanos restantes em valor sem encontrar um joalheiro para derretê-la e dividi-la improvável em um posto de controle de fronteira. A denominação ideal é a barra fracionária, especificamente barras de 1 grama, 5 gramas e 10 gramas. Uma barra de ouro de 1 grama pesa 0,032 onças Troy e vale cerca de 140 dólares americanos aos preços atuais do ouro. Pequena o suficiente para ser usada como meio de troca para serviços específicos, sem negociações complexas. Um refugiado pode oferecer uma barra de 1 grama pela passagem e o guarda sabe instantaneamente o valor aproximado. Essa distribuição oferece várias vantagens. Reduz a perda catastrófica se uma única barra for descoberta e apreendida.
Fornece granularidade para transações reais. Permite a implantação estratégica da riqueza em diferentes estágios da fuga. Você usa barras de 1 grama para combustível e guias nos estágios iniciais barras de 5 gramas ou 10 gramas para contrabandistas e barras maiores para as transações finais no país de destino. Aqui está o que os dados estão nos gritando sobre por que os metais físicos funcionam quando a autoridade colapsa. O ouro representa um valor que não requer explicação, nem justificativa, nem apelo a autoridades externas para validação. Quando um guarda de fronteira encontra alguém oferecendo uma moeda de ouro, o guarda reconhece instantaneamente o valor genuíno, sem precisar verificar através de nenhum mecanismo institucional. Durante o colapso do Estado, precisamente quando o protocolo de saída se torna necessário, a autoridade institucional que valida a moeda de papel evapora. Um guarda de um regime que está perdendo uma guerra não aceitará a moeda desse regime como pagamento porque o guarda teme que o regime colapse inteiramente, tornando a moeda inútil. O ouro transcende qualquer regime ou sistema político específico. Um oficial nazista nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial recusaria uma mala de Reichsmarks, mas poderia aceitar ouro como suborno precisamente porque o ouro mantém o valor através de mudanças de regime. Um descendente de um sobrevivente disse perfeitamente: você precisa de moedas de prata ou ouro suficientes para poder subornar um guarda. A certeza da liquidez molda a disposição do guarda em aceitar o suborno. O ouro pode ser convertido em dinheiro em qualquer país do mundo a qualquer momento, a um preço determinado por mercados globais bem estabelecidos. Quando você oferece a um guarda uma barra de ouro, o guarda entende que pode entrar em qualquer comprador de ouro ou instituição bancária internacional e converter esse ouro em dinheiro em poucas horas. 5. Entenda que isso é um seguro para o pior cenário, não para comprar pão durante o colapso, mas para cruzar fronteiras quando as instituições falharem e para preservar as economias acumuladas de uma vida através de mudanças de regime. A questão não é se você será afetado. A questão é se você verá o que está por vir ou se estará parado em uma fronteira fechada, se perguntando por que sua conta bancária mostra $20.000 americanos no papel, mas o caixa eletrônico está vazio, enquanto a pessoa ao seu lado com um pacote do tamanho de um baralho de folhas de ouro está embarcando no barco para a segurança. O reconhecimento de padrões não é pessimismo, é preparação. O precedente não é ambíguo, é definitivo. 5 milhões de vietnamitas, milhões de refugiados judeus, 1 milhão de sírios, 8 milhões de ucranianos. Mesmo protocolo, mesma classe de ativos, mesmo resultado. Não é uma questão de se você precisará disso, mas de quando. Se este mergulho profundo na história da sobrevivência e na realidade dos ativos físicos mudou a forma como você encara sua segurança financeira, inscreva-se e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir os padrões históricos que outros tentam ignorar. Prepare seu futuro aprendendo com o passado. Nossa próxima investigação sobre as estratégias dos sobreviventes será lançada em breve.